Depoente de hoje na CPI da Covid-19 é Carlos Wizard Martins. Ele é apontado como integrante do suposto gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro e inserido na lista de 14 pessoas investigadas pela comissão. O empresário seria inicialmente ouvido no dia 17 passado, mas amparado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele não compareceu. Na manhã de hoje, a comissão aprovou uma série de pedidos de informação, convocação, convite e também quebra de sigilos. Entre os destaques está a convocação do líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, para quinta-feira que vem. O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, defendeu que o Congresso não entre em recesso para a continuidade dos trabalhos da comissão. Amanda Klein, você começa essa. Paulo, primeiro é preciso entender quem é o Carlos Wizard, né? Ele é um empresário bilionário que se aproximou do governo Bolsonaro e ficou durante um mês como um conselheiro informal, não recebeu nada por isso, do Ministério da Saúde. Ele é próximo ao Eduardo Pazuello, inclusive a única hora que ele falou, o único momento que ele falou hoje na CPI foi para contar um pouco da história de vida dele e contou também que ele se aproximou do ex-ministro Eduardo Pazuello quando os dois estavam em Roraima, e ele supostamente fazendo uma missão voluntária e humanitária de ajuda aos refugiados de Roraima. Depois disso, ele silenciou durante o resto da CPI. Os senadores aproveitaram toda a sessão também para fazer discurso e para questionar o empresário Carlos Wizard, mas ele não se deu ao trabalho de responder. Os senadores suspeitam que ele faça parte do que eles chamam de gabinete paralelo, né? Aquele gabinete de assessoramento informal que reúne um grupo de médicos que daria subsídio científico ou anticientífico, dependendo da visão, para o presidente Bolsonaro tomar medidas e acreditar em teses como a imunidade de rebanho, o tratamento precoce e também muitos discursos contra a vacina. Isso foi amplamente divulgado em vídeos, muitos deles com a participação do próprio Carlos Wizard. Foi interessante porque hoje, no começo do depoimento, ele fez várias referências religiosas, né, que também fazem parte aí do discurso bolsonarista, jactou-se de participar dessa missão que ele chama de voluntária humanitária junto a refugiados venezuelanos em Roraima, mas não foi exatamente para esse público que ele quis comprar vacina. Ele quis comprar vacina para as grandes empresas, ele fez lobby a favor da compra de vacinas por empresas particulares. Obviamente, isso só seria possível para grandes empresas, empresas privadas com dinheiro que vacinariam os seus funcionários. Em um dado momento, num vídeo, até que o senador Alessandro Vieira já mostrou no final da sessão, o Carlos Wizard diz o seguinte: ninguém morre de Covid-19 em Porto Feliz. Ele disse isso no dia 21 de março deste ano, tá? Ninguém morre de Covid-19 em Porto Feliz. Entrei no site do Ministério da Saúde e vi 40 óbitos. Realmente, tem 40 mesmo. Mas sabe quem são os 40? 40 que ficaram em casa e não procuraram tratamento médico imediato. E ele fala tudo isso com um sorriso irônico no rosto. Quer dizer, diz que as pessoas que morreram em Porto Feliz foram as pessoas que não usaram tratamento precoce e ficaram em casa. Eu não sei que Bíblia o senhor Carlos Wizard conhece. Na que eu conheço, você não ri da desgraça alheia e muito menos ri da morte de ninguém. Então, esse é o senhor Carlos Wizard que silenciou. Ele é um privilegiado, embora ele use essa missão humanitária, mas, na verdade, hoje ele usou todos os recursos de um privilegiado, com um dos advogados mais caros do Brasil ao seu lado, munido de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Na primeira sessão, ele faltou em 17 de junho, mesmo já tendo esse habeas corpus, e hoje ele foi o primeiro depoente que simplesmente ficou mudo, calado a sessão inteira. Então, temos aí o retrato de um privilegiado do Brasil que defendeu o tratamento precoce. Você, Serrão? Os católicos têm um princípio que diz que o sangue de Jesus tem poder. No caso da oligarquia empresarial brasileira, o que tem poder é a grana. Esse caso de hoje do Carlos Wizard chama atenção por um dado importante. Quem tem condição econômica de ter os melhores advogados, no caso ele tem lá um dos ícones da advocacia brasileira, Alberto Zacarias Toron, tem todas as condições de plena defesa. O Supremo Tribunal Federal não cria caso quando está lidando com gente grande. Então, foi concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso a ele a permissão para não ter que prestar declarações que pudessem incriminá-lo nesta CPI. Então, o Wizard usou isso, não sei se usou devidamente,
não seria a estratégia melhor, o melhor seria ser transparência e falar. Mas aqui no Brasil também tem um outro fenômeno que tem que ser analisado, é que os empresários brasileiros hoje também são tratados como bandidos, porque nós temos no Brasil uma estrutura cleptocrática, criminosa do Estado brasileiro, que quase que obriga ao empresário, se quiser ser bem-sucedido, entrar no jogo da máquina corrupta. Então, essa situação joga contra o empresário e leva muitos deles a manterem um silêncio, uma atuação arrogante, que incomoda bastante, e a ter, claro, um exército de poderosos advogados para defendê-los. O depoimento de hoje foi ridículo, porque não acrescentou nada, era previsto que isso acontecesse, agora abalou a oposição, que achava que iria lá enquadrar, tratar o empresário como um mero bandido, só que a coisa no Brasil não é assim. Aqui, bandido pede chinelo, apanha, toma tiro, toma 128 tiros, como o Lázaro tomou. Agora, o elite, o empresário, quem tem grana se salva, só tem quem o defenda. E foi isso que aconteceu hoje, não houve, a oposição esperava um espetáculo e foi mais um espetáculo contra ela. Você, Constantino? Paulo, a marca registrada dessa CPI circense é a inversão de valores. Vagabundos, corruptos, safados, picaretas, impostores, tratando gente séria como bandido. Essa é a marca dessa CPI. E hoje não foi diferente. Né? Estão demonizando um empresário que ficou rico por mérito próprio, saiu de baixo, veio de família humilde, vendendo serviço que agrega valor e produtividade ao indivíduo e ao país, né? Que aprendeu uma língua tão importante quanto o inglês, e que é um filantropo religioso. E isso está sendo demonizado por vagabundos que acham que monopolizam a fala em nome da ciência e que vão ter problemas à frente. Né? Ivermectina já está cada vez mais defendida aí em novos estudos e tudo, e eles falavam, vamos lembrar, comprovadamente ineficazes. Essa era a manchete. Então, ele, como filantropo, como alguém bilionário, que tem feito vários serviços sociais, foi lá prestar a sua contribuição voluntária. E aí começa, por questão de politização abjeta, uma narrativa de gabinete paralelo, de rir da morte, e de negacionista, e blá, 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 blá. Gente defendendo o picareta mor, que hoje ficou chocado e falou assim, chegamos ao ápice da corrupção. Tem que ouvir isso da boca de um Renan Calheiros, é quase para cair para trás da cadeira. Então nós estamos vivendo aqui uma inversão tão abjeta de valores, mas o público todo está percebendo isso. Está percebendo isso. Quanto ao silêncio do senhor Carlos Wizard, eu venho defendê-lo aqui com base num grande filósofo chamado Arthur Schopenhauer. É melhor não dizer nada do que ter um diálogo estéril e burro em conversas com os bípedes. Né? Quem cala consente, o silêncio dele o incrimina. Isso é tudo narrativa desses vagabundos que estavam pressionando a Anvisa para liberar logo a importação da Covaxin. Meu Deus, que coincidência infeliz, quanta hipocrisia. Tempos de guerra exigem medidas diferentes de tempos de paz. Quem gravou um vídeo com essa mensagem pressionando a Anvisa? Deixa eu ver aqui se foi o Carlos Bolsonaro. Não. Eduardo, não. Foi o Randolfo Rodrigues. Então, o povo está vendo o espetáculo macabro dessa turminha e vai cobrar um preço nas urnas. Bruna Torlai. Sabe o que eu acho engraçado? Por mais que a gente costume, às vezes, ser pessimista quanto ao Brasil, se a gente analisar as CPIs anteriores e comparar com essas duas que aconteceram no governo Bolsonaro, primeiro a das fake news e agora essa CPI da Covid, a gente pode começar a ficar otimista, porque antigamente as pessoas eram convocadas para depor em CPI por ter dólar em cueca, por ser acusado de desvio de dinheiro, por ser acusado de lavar dinheiro de político. Então esse era o perfil daqueles que eram convocados para CPIs. Hoje eu acho que a gente tem que comemorar, porque as pessoas que estão sendo convocadas para depor em CPI é porque aconselha presidente, é porque supõe, né, sugere que talvez tratamento precoce possa ser uma sugestão boa até não se ter uma certeza sobre qual o melhor tratamento. Então são essas coisas completamente amenas. E aí quando toda a oposição
começa a falar dessas coisas como se elas fossem crimes, a coisa beira o ridículo para qualquer pessoa que use a racionalidade. E aí você tem duas opções: ou você repete desesperadamente esses jargões e essas narrativas no desespero de que elas colhem, né? E aí você tem que repetir, até que a mentira se torne uma verdade, né? Para citar Nietzsche, já que o Constantino citou aqui Schopenhauer, vamos falar aí de um admirador de Schopenhauer. Então, ou você fica até colar a mentira como verdade, ou você simplesmente, como Demócrito, você ri do que está acontecendo, porque do ridículo do mundo, a melhor coisa que a gente tem que fazer é rir. Então, uma pessoa ser convocada a uma CPI porque ela é suspeita de, sei lá, ter aconselhado um presidente da República, se isso é crime, então o Brasil está indo para um patamar um pouquinho melhor do que no passado. Amanda, em seguida o Serrão. Não, que essa CPI investiga muito sério. Ela investiga uma política pública criminosa que pode ter acelerado e contribuído para a morte de mais de 516 mil brasileiros. Então, sim, é o crime mais grave já investigado por uma CPI, porque o Brasil não tinha passado por uma pandemia antes, isso não havia sido investigado por uma CPI. E agora, como se não bastasse todas essas teses abjetas e absurdas, porque o tratamento precoce não teria que ser usado como política de saúde pública, já que não há comprovação científica, e muitos desses medicamentos são, sim, comprovadamente ineficazes, nenhuma democracia, nenhum país desenvolvido e moderno do mundo usa para combater a Covid. Esse governo que foi contra as vacinas não fez nenhum esforço, não houve vontade política, não houve empenho para trazer as vacinas no ano passado. E quando a gente descobre que o empenho que houve desse governo para trazer vacinas, sempre vacinas em que havia intermediários, em que possivelmente havia irregularidades e corrupção, então isso é criminoso, é o pior crime e é o crime mais abjeto de corrupção, porque é ligado a vidas e à perda de vidas. Então é um governo que errou criminosamente, não só se omitiu, mas agiu deliberadamente com base em teses anticientíficas de imunidade de rebanho, de tratamento precoce para combater a Covid-19. Escolheu um caminho, virou de costas para a ciência, escolheu um caminho baseado em supostas evidências, supostos subsídios científicos de um gabinete paralelo que não ouviu a maioria da ciência. As agências de saúde daqui e do resto do mundo, as sociedades especializadas, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pediatria, não ouviu, virou de costas para a ciência. Então, isso é um crime grave, sim, porque acelerou e podia ter evitado mortes. Há estudos que mostram, que fazem esse cálculo, essa conta de quantas mortes podiam ter sido evitadas se as vacinas tivessem chegado mais rapidamente, tivessem sido compradas mais rapidamente no Brasil, se o distanciamento social tivesse sido implementado e respeitado, inclusive pela mais alta autoridade da presidência, mais alta autoridade da República, o presidente da República. Então, é muito grave. Eu fico muito constrangida quando chamam isso de algo ameno. Serrão, em seguida, a Bruna. O grande problema do Brasil, de fato, não é o governo. Aliás, não são os governos, que são, a maioria deles, incompetentes, têm muitas falhas estruturais. O nosso problema maior é a corrupção sistêmica, estrutural do Estado brasileiro. É isso que precisa ser debatido, é isso que a sociedade brasileira quer que mude, porque a corrupção no Brasil é uma pandemia que vem matando esse país há décadas. E só recentemente houve uma reação forte da sociedade contra isso. Então, o que aconteceu agora na pandemia é apenas a consequência do nosso Estado cleptocrático sem direito no Brasil. Aqui você tem direito só de pagar imposto, obrigação coercitiva. Você não é atendido por esse Estado ladrão que só vive de sugar cada vez mais recursos da sociedade. Sobre o silêncio do Carlos Wizard na comissão, vale aí uma frasezinha do Machado de Assis, muito famosa, lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Há coisas que melhor se dizem calando. Bruna. Na verdade, quando a gente tenta analisar qualquer coisa isolando-a do passado, isolando-a da história,
a gente vai ter a impressão de que a gente está passando pela coisa mais catastrófica do mundo, né? Isso é um erro de raciocínio muito comum, já desde a Grécia se denuncia, e a sofística, ela tem base nisso. Você isola aquilo de que você está falando, de tudo que existe no mundo, para jogar os holofotes. Isso é uma técnica de propaganda que foi muito, muito utilizada pelo iluminista, né, o Voltaire, que era um cara talentosíssimo, e foi transformado depois em tática pelos regimes fascistas nos anos 30. Isso a gente sabe. Agora, o que é que a gente tem que pensar de fato? Que não é a primeira vez que o Brasil passa por uma epidemia, pelo amor de Deus. A gente teve H1N1 aqui, eu sei porque eu fui acometido na época, tá? A H1N1, ela foi grave na Europa, ela foi grave no mundo todo. Então, assim, é algo que, se a gente tem essa sociedade globalizada, a gente sempre vai ter pandemias. O que acontece é que nessa epidemia da Covid se procurou estabelecer políticas com as quais anteriormente ninguém se preocupava. Quer dizer, a gente não tinha esse medo, essa histeria de lidar com doença, porque a doença, o mal, a morte, por mais execráveis que sejam e são, e todos os mortos devem ser lamentados, e a gente deve se solidarizar com as famílias com toda certeza, mas todas as mortes são complicadas, tá? A gente teve sim outras epidemias, a gente teve outros problemas de saúde pública graves, não podemos minimizar os anteriores para jogar o holofote nesse atual, porque aí a gente desrespeita os mortos pela H1N1, que muitos houveram aqui no Brasil, tá? Enquanto a gente faz isso, a gente desrespeita também todos aqueles familiares, todas aquelas pessoas que passaram por momentos difíceis. A diferença é que a Covid coincidiu com uma histeria de procurando motivo para atacar o governo que, de fato, com toda a dificuldade, está procurando fazer a gestão da Covid, mas sabe que não é algo simples, sabe que não é algo fácil, como os governos anteriores também penaram para lidar com as outras epidemias. É só a gente fazer um exercício de memória que a gente vai lembrar. Constantino, em seguida, Amanda. Bom, para quem culpa o presidente por cada morte, né, de novo, só tem narrativa e vai precisar apagar a Argentina do mapa. Segundo a Bloomberg, a Argentina já é o pior país em gestão na pandemia e lá teve o lockdown mais rigoroso, né, e deu no que deu. São Paulo, então, teria um governador genocida por essa linha, né? Ele teve total autonomia garantida pelo STF para impor, inclusive com todo o arco-íris, cada fasezinha de restrição, de lockdown, e morreram mais de 120 mil pessoas em São Paulo. São Paulo representa algo como 22% da população brasileira e 24% das mortes, né? Teve mais morte em termos relativos à população. É por isso que essa turma só tem narrativa e ninguém sério leva essa militância a sério, né? Agora, faltou falar sobre o novo escândalo de corrupção de hoje, né? Que cada narrativa dessa turma é que nem biruta de posto, né? Agora já é a denúncia de corrupção da compra que não aconteceu, né? Antes na Covaxin e agora com a AstraZeneca. Quer dizer, um picareta de uma empresa de fachada se apresenta para um funcionário indicado por Luiz Henrique Mandetta, no Ministério da Saúde, né? Dizendo que representa a AstraZeneca, que diz oficialmente que não tem intermediários, né? Propondo, segundo denúncia de um impostor, né, $1 de propina por dose. Isso vira manchete de jornal como fato, como governo do Bolsonaro corrupto. Quer dizer, até onde vai o desespero dessa gente? É o que a Bruna disse, né? Na ausência de materialidade, de tantos escândalos de corrupção como a esquerda produziu no poder, só resta esse tipo de coisa. Pegar o funcionário do Mandetta, uma denúncia de um impostor, não teve nenhuma materialidade, não teve nenhum desembolso, e falar que isso é um escândalo de corrupção do presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro é corrupto. Quer dizer, isso tudo é o mesmo nível de desespero de quem fala que ele é culpado pelas mortes, apagando a Argentina do mapa, ignorando a autonomia do governador de São Paulo, né, ignorando que o Brasil não está nem entre os 10 países em termos de mortes por habitante, e por aí vai. Então, de novo, é quase comovente ver o esforço dessa patota, né? Mas ao mesmo tempo é de embrulhar o estômago. Amanda, você.
Vamos aos fatos, que eu acho que é preciso detalhar e esclarecer essa denúncia ao qual o Constantino se referiu. Ela foi feita ontem, a Folha de São Paulo. Dominguete Ferreira se apresentou como representante da Davat Medical Supply, que é uma empresa americana e que faria essa intermediação para compra, para oferta de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Segundo Dominguete Pereira, ele foi ao encontro no shopping de representantes do Ministério da Saúde. Um desses representantes, o Roberto Dias Ferreira, né, departamento diretor de logística do Ministério da Saúde, ele não foi nomeado pelo Mandetta, ele foi nomeado com o apoio do ex-deputado Abelardo Lupion e também com o apoio do atual líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, embora oficialmente ele negue, mas eles se conhecem de longa data. Então, Roberto Dias Ferreira estava no cargo, foi exatamente esse mesmo servidor do Ministério da Saúde, também esse mesmo indicado ao Ministério da Saúde, que apareceu no depoimento de Luiz Ricardo Miranda, o irmão do deputado Luiz Miranda, e ele disse ter sofrido pressão do Roberto Ferreira. O que aconteceu com o Roberto Ferreira hoje foi exonerado, amanheceu isso escrito ali, publicado no Diário Oficial da União. Mas então vamos aos fatos. Prova de que houve algum encontro e alguma intermediação com a vacina, por mais que a AstraZeneca diga que não tenha representantes e faça contato direto com o governo federal. Mas você tem um e-mail do dia 26 de fevereiro, dia seguinte ao suposto encontro com esses representantes do Ministério da Saúde, em que foi feita a oferta de propina, um e-mail das 8h50 da manhã do Hernan Cárdenas, que é o CEO da tal Davat Medical Supply, para o Roberto Dias do Ministério da Saúde, citando a oferta de 400 milhões de doses. 8h50 da manhã. Às 10h37 da manhã, menos de 2 horas depois, e-mail com resposta do Ministério da Saúde, demonstrando interesse e marcando o encontro para o mesmo dia, às 15 horas, no Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Então, houve um contato. Se não havia intermediário para a AstraZeneca, como é que o Ministério da Saúde, já tendo efetuado essa compra diretamente com a empresa farmacêutica, caiu nesse engodo e marcou o encontro? De fato, houve esse encontro no Ministério da Saúde, é citado pelo senhor Davat, que, aliás, foi o convocado, estará sexta-feira prestando depoimento na CPI. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. Aí a Davat diz, mas o Dominguete não era nosso representante formal no Brasil. Quem era o representante formal era um outro senhor. Mas esse senhor pode ter contatado o Dominguete para ajudá-lo, auxiliá-lo nesse contato com o Ministério da Saúde. Há muitas coisas estranhas, há muitos fatos estranhos que precisam ser explicados, sim, para saber se houve ou não essa oferta de propina. De qualquer forma, esse servidor, esse indicado, já foi exonerado do Ministério da Saúde e esse fato é investigado.